No último vídeo do canal eu havia comentado que 2023 começou muito agitado e parece que essa agitação está ficando cada vez maior, tendo em vista o que aconteceu com Americanas na semana passada, que chegou a cair 77% num dia, subiu 15% no dia seguinte após uma breve recuperação e hoje está caindo forte após reconhecer 40 bilhões em dívidas que começaram como 20 bilhões em um rombo, tendo a renúncia do CEO que havia recém entrado na empresa, o Sérgio Rial, vindo do Santander. E a grande pergunta que fica é como isso aconteceu com a empresa e será que a Americanas vai quebrar? Esse é o assunto do vídeo. E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E antes de comentar sobre o caso de Americanas, é importante lembrar que falta menos de um mês para a abertura da 20ª turma do Viver de Renda, Meu Curso de Educação Financeira, que visa pegar até mesmo aquela pessoa que é completamente leiga quanto a finanças e funcionamento do dinheiro e transformá-la numa investidora de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada de diferentes ativos, moedas e países, para proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo, até que um dia ela possa chegar no patamar de viver os rendimentos oriundos deste patrimônio. Para quem quiser mais informações, tem um link aqui de pré-inscrição na descrição do vídeo. E eu lembro que, especificamente para vocês, o público que me acompanha aqui no YouTube, eu também estou colocando sempre um quiz ao final dos vídeos, dentro de uma startup de gamificação chamada Tuto, onde você pode responder as perguntas. Se fizer isso da maneira correta, você vai ganhar uma pontuação que pode ser trocada por relatórios da Speech, que vão te auxiliar a comprar fundos imobiliários, ações, produtos de renda fixa, e que também pode ser trocado por até R$1.000 de desconto na turma 20 do Viver de Renda. Então aproveite, assista todo o vídeo e depois responda o nosso quiz. E agora falando do caso de Americanas e retroagindo para o começo do problema. Tudo começou na noite de quarta-feira da semana passada, quando as lojas Americanas soltou um fato relevante, dizendo que havia encontrado uma inconsistência contábil da ordem de 20 bilhões em seus registros. E junto com isso você teve a renúncia do CEO Sérgio Rial, que havia entrado na empresa há pouquíssimo tempo, cerca de 9 dias, e que tem um nome muito forte no mercado, fez um trabalho belíssimo à frente do Santander. E para a pessoa sair assim é porque ele viu, olha, o buraco tá mais embaixo, e começaram as especulações sobre o que estaria acontecendo com Americanas. E o que chamava muita atenção desse rombo de 20 bilhões, que ainda estava muito mal explicado, na verdade tem muita coisa para acontecer ainda nesse caso, é que naquele momento o valor de mercado da empresa era de cerca de 11 bilhões de reais. Ou seja, era quase o dobro em termos de rombo e inconsistência contábil em comparação ao valor de mercado da empresa. E aí vem o grande questionamento, né? Nossa, mas como é que esse número apareceu do nada e ninguém percebeu antes? De onde ele veio? Até porque depois esse número fica maior em reconhecimento de dívida. Mas o que acontece é que dentro de uma empresa de varejo, você tem uma operação muito comum chamada de risco sacado. E aí você tem que entender como é que funciona o negócio do varejo. Simplesmente eles compram mercadorias para revender e ficam com uma pequena margem fazendo essa intermediação. E quando eu digo pequena margem, é uma pequena margem mesmo. Se a gente for entrar, por exemplo, nos números de Americanas e pegar a margem líquida que eles têm, aquilo que realmente sobra de lucro líquido após todos os pagamentos, o que nós veremos é que de cada R$100 que a empresa fatura, o que sobra de lucro pela margem que nós temos, que eu já adianto para vocês que ela está errada, essa margem ela é falsa, mediante o que a gente viu nos dados da empresa, mas se ela fosse verdadeira, de cada R$100, 15 centavos sobrariam de lucro líquido. Isso é o varejo. E isso acontece porque é muito difícil você se diferenciar da competição, sobretudo agora com o advento das compras online. Você quer comprar uma geladeira, você joga no Google e na mesma hora você vai ter 10 links de sites muito parecidos vendendo o mesmo produto, competindo em preço. E nesse oceano vermelho de competição pelo preço, sempre vai ter alguém mais eficiente, capaz de operar com uma margem ainda mais estreita. E parece que Lojas Americanas tentou ser esse player, mas não conseguiu. Mas em todo caso, dentro desse negócio, onde eles compram e revendem, entenda que eles pegam uma geladeira de um fornecedor, por exemplo, vendem para você no famoso 12 vezes sem juros, e eles não vão receber esse pagamento de uma vez para poder pagar o seu fornecedor. Ele vai cair ao longo do tempo. Então a Americanas já avisa o fornecedor e pede um prazo, 30, 60, 90 dias. E o que eles fazem é chegar para um banco mais colado na empresa e falar: banco, me adianta esse dinheiro, eu pago o fornecedor e eu passo a dever para você. Lógico que eles tentam negociar com o fornecedor falando: ó, se eu vou te pagar antes, então vou te pagar com um certo desconto, e tentam também obter esse crédito com o banco a juros mais baixos. Mas essa operação ela acontece no varejo, é normal.
normal, né? Como eu disse, é uma operação de risco sacado. As empresas todas fazem. O ponto é que a Americanas, ela registrava isso errado dentro da sua contabilidade. E aí começa o problema, porque entenda que antes a Americanas devia para os fornecedores, ela pega o dinheiro com os bancos, não deve mais aos fornecedores e passa a dever aos bancos. E essa parte dentro da contabilidade da empresa teria que sair de fornecedores e entrar como um empréstimo. E sobre empréstimos você tem a cobrança de juros. Isso entraria como uma despesa financeira no final do DRE de Americanas. E não era o que eles faziam. Na verdade, eles colocavam esse pagamento de juros como um pagamento feito aos fornecedores e abatiam do valor que era devido, deixando a empresa no final com uma despesa financeira artificialmente baixa e com as dívidas com fornecedores cada vez mais baixas à medida que eles pagavam esses juros. Mas uma situação que não era real. E o questionamento é: há quanto tempo isso já acontecia na empresa? No momento que eu gravo esse vídeo, não está claro ainda há quanto tempo, mas já tinha alguns anos em que isso estava acontecendo e acumulando essas falsas demonstrações. De modo que muito provavelmente você que comprou Americanas apoiado em certas premissas e em números que você viu, teria que rever sua decisão e sob outra condição de preço totalmente diferente e na verdade sem saber quais são os números corretos para decidir se deve ou não ficar investido na empresa. E aqui eu já aproveito para falar principalmente com o público iniciante, porque desde a semana passada eu conversei com muita gente, já que o assunto no mercado financeiro foi a questão de Americanas, como isso aconteceu, qual seria o futuro da empresa, e eu não vi nenhum investidor com mais tempo de mercado e nenhum analista com quem eu conversei falando, tá na hora de comprar. Mas a pergunta que eu mais recebi de iniciantes no Instagram ao longo dessa semana foi: Americanas é uma oportunidade? O pessoal fica com a mão coçando quando começa a ver uma ação caindo 80%, pensando, não dá pra cair mais do que isso, já caiu 80%, só que dá. O negócio podia custar R$10, que é 80, custa 2, aí pode cair 80 de novo, aí vai custar 40, e quando custa 40 centavos pode cair 80 de novo, e vai fazendo isso. Pra quem conhece criptomoeda sabe que não tem limite pra esse tipo de queda, então você pode ver realmente todo o seu capital sumir no final das contas. De modo que, já respondendo uma pergunta que vai aparecer aqui nos comentários, eu não estou comprando Americanas e não pretendo comprar, e felizmente eu não tinha nenhuma exposição a Americanas direta. Indireta eu tinha por conta de um fundo imobiliário de galpão logístico que alugava para lojas Americanas. Na verdade, aluga ainda. E vamos ver o que vai acontecer. Mas isso é assunto para o próximo episódio do Viver Difícil. Mas voltando a essa questão dos números, se a gente pega essa contabilidade criativa feita pela empresa e soma o resultado ao longo do tempo, o que nós teríamos seria esse rombo de 20 bilhões. E a empresa, depois que constatou isso, com vários credores ficando desesperados e pensando em pedir a execução da dívida antes, porque entenda o seguinte, né? Várias empresas têm dívidas. Você, pessoa física, muito provavelmente deve ter dívida também. Principalmente para quem está chegando no canal aqui de paraquedas. Quem acompanha mais tempo, talvez não tenha. E se você tem um financiamento imobiliário de uma casa que você comprou por 1 milhão, se você está pagando o financiamento em dia, não tem problema. Mas imagine que esse pessoal que fez o financiamento para você tivesse lá uma cláusula onde eles pudessem exigir de uma vez o pagamento dessa dívida. Certamente você iria quebrar nesse processo. E é exatamente o que acontece com os debenturistas de Americanas. Vendo o que estava acontecendo, eles podiam pedir o pagamento da dívida de forma adiantada, o que de fato iria quebrar a empresa. Então, o que a Americanas pretende fazer é pedir uma recuperação judicial para evitar essa cobrança das dívidas e poder se reestruturar. Ou tentar, pelo menos, né? Já que uma recuperação judicial não é uma garantia de que a empresa vai voltar a ser lucrativa, a ter uma boa operação. Várias empresas entram em recuperação judicial e no final quebram do mesmo jeito e encerram as operações. E quando uma empresa entra num desses cenários de ter que pedir uma recuperação judicial, geralmente os credores interessados em receber a parte deles e vendo que se a empresa quebrar naquele momento também não conseguiria pagar o todo, eles cedem, eles tentam ajudar. Só que o problema é que o indicador de dívida líquida por EBITDA da empresa, ele já era ruim, estava acima de 2 vezes. O EBITDA em si não é afetado pelo que a gente está vendo acontecer, já que o EBITDA é simplesmente a receita operacional que a empresa tem fazendo o que ela faz. Não entra essa parte de pagamento de empréstimo, de juros, isso não impactaria o EBITDA. Só que essa dívida ela foi muito mais pro alto. E o que esse pessoal que tem dívida de Americana quer é um empenho dos controladores em falar, olha, vamos colocar mais dinheiro na empresa. Os controladores são alguns dos homens mais ricos do Brasil, extremamente bem-sucedidos no que eles fizeram, desde a época do Banco Garantia até, por exemplo, a Ambev. Tô falando de um triunvirato muito conhecido, principalmente para quem já leu o livro Sonho Grande, que é o Jorge Paulo Lema, o Beto Sicupira e o Marcel Telles. E esse pessoal já sinalizou que eles querem fazer um aumento de capital em lojas Americanas, injetando cerca de 6 bilhões de reais na empresa. Esse aumento seria feito via uma subscrição, ou seja, a empresa vai emitir novas ações para que eles possam comprar, o dinheiro vai para o caixa da empresa para que ela possa tocar essa iniciativa de reestruturação. Mas o ponto é que o mercado queria mais dinheiro, entre 10 a 15 bilhões, porque eles enxergam que esse é um valor mais adequado para equacionar a situação de lojas Americanas. E aí mais um ponto para você que está pensando em comprar as ações ou ainda tem. Com esse aumento de capital,
capital, quem tem as ações seria altamente diluído. E por que isso iria acontecer? Vamos pegar o número de ações que as americanas têm hoje com o valor de mercado que elas têm no momento que eu gravo esse vídeo. Olhando aqui no Status Invest, o número total de papéis que a empresa tem hoje é de 902.529.503 papéis. E hoje o valor de mercado da empresa está em 1,7 bilhão. Ela até tem bastante dinheiro em caixa aqui, cerca de 6 bilhões em disponibilidade, mas muito pouco comparado ao tamanho da dívida que ela tem e a credores querendo receber a parte deles neste momento. Então, em um aumento de capital, o que aconteceria? Nós teríamos mais papéis emitidos para que esses controladores possam comprar e injetar os 6 bilhões na empresa. Quantos papéis teriam que ser emitidos? Pensando que esse aumento de capital iria acontecer com um preço parecido com o preço que a gente tem agora, e no momento esse preço é de 1,93, é uma queda de 38% só hoje, o que deixa a empresa com 93% de queda ao longo dos últimos 12 meses e quase 80% só nesse mês. Mas com esse preço, eu vou arredondar para R$2 para ficar mais fácil, a gente teria que ter 3 bilhões de ações emitidas. A empresa hoje tem um pouco menos do que 1 bilhão de ações. Então veja que se você tem 1.000 ações, você era dono de 1.000 ações de uma empresa que tem 1 bilhão. Se você não participa desse aumento de capital, você continua dono de 1.000 ações, mas para uma empresa que agora tem 4 bilhões de papéis. Um antigo, mas esses 3 bilhões novos que foram emitidos para que o dinheiro pudesse ser injetado na companhia. E esse é um outro ponto pelo qual eu enxergo que não vale a pena comprar Americanas agora. Por uma série de motivos, como a gente está vendo aqui ao longo do vídeo, não sabemos as informações corretas, provavelmente quem está comprado agora vai ser altamente diluído, a não ser que coloque dinheiro nessa subscrição também. E o ponto de que isso pode continuar caindo ainda mais, porque muita coisa vai ter que ser revista na empresa. A gente não tem nenhum tipo de visibilidade sobre os números passados em questão de lucro, para saber o quanto realmente a operação é lucrativa no final das contas. Pegando um tweet aqui do Pepa, lá da Nova Futura, ele escreve: desde 2006 a Americanas teve 6 anos de lucros e 11 de prejuízos, acumulando 2,7 bilhões negativos sem correção. E esse resultado ainda está inflado pela dívida de 20 bilhões, que em tese deveria ser somada a esse prejuízo, que saltaria para 22,7. Depois da injeção de capital, se houver, provavelmente vai haver uma injeção. De quanto ainda está em discussão. Como ficará o fluxo de resultados? A empresa, em meio à concorrência, uma economia fraca, conseguirá virar o prejuízo para lucro? De quanto? Fica a interrogação. A empresa é realmente viável economicamente? Esse é um ponto interessante, porque varejo realmente tem uma operação muito complicada, margens muito apertadas. E aí, de maneira anedótica, mas eu entendo que o anedótico ele pode servir em termos didático para a gente perceber certas coisas, eu fiz uma conta lá no meu Instagram. Alguém tinha mandado para mim: Bruno, quantos chocolates Americanas tem que vender para conseguir pagar essa dívida de 40 bilhões? E aí eu não tenho a margem em si da venda do chocolate, até porque Americanas vende muito mais produtos além do chocolate. Embora a minha compra lá seja aquela promoção de 3 barras por R$12, R$14, que antes era 3 barras por R$10. Muita gente até brincou que é por isso e pelas promoções de Kit Kat que tá quebrando, porque não tinha como fazer esse tipo de coisa. Mas em todo caso, pegando a margem líquida da empresa em 0,15, que é uma margem falsa, porque nós tínhamos uma despesa financeira que não estava aparecendo dentro dos números de Americanas. Mas com essa margem de 0,15, a empresa tem que ter um faturamento cuja margem de 0,15 pudesse pagar esses 40 bilhões em dívidas. Lembrando que essa dívida também vai sendo reajustada ao longo do tempo. Fazendo essa conta anedótica, a gente chegaria num valor de 26 trilhões, 666 bilhões, 666 milhões, 666 mil, 666 reais e 67 centavos. Ou seja, uma montanha de dinheiro gigantesca. Eu digo que esse exemplo é anedótico porque não dá para se faturar tanto assim. Apenas para efeito de comparação, o PIB do Brasil fica na casa de uns 8 trilhões de reais. Então isso aqui, a Americanas vender 3 vezes o PIB do Brasil. E além disso, se ela conseguisse esse feito inimaginável para a situação da empresa, essa margem também começaria a aumentar. O custo fixo ficaria cada vez mais diluído dentro desses números muito grandes. Mas isso mostra o tamanho do buraco no qual a Americanas se enfiou em um negócio de margens muito baixas e do qual vai ser muito difícil de sair. Sendo que esse buraco ainda pode ter gente cavando mais, pode aparecer muito mais coisa de ruim na empresa. Então o recado que fica para vocês é, novamente, não tente pegar essa faca caindo. Vai ter gente que vai ter lucro nessa operação, porque vai comprar num dia que caiu muito, vai pegar uma subida e chegou a subir quase 50% no dia seguinte, para depois fechar em 15%. Vai ter pessoal fazendo operações de curto prazo, principalmente, que vai ganhar dinheiro, mas também é um risco bem relevante de que você veja essas ações caírem ainda mais ou até depois de um tempo o preço fique estabilizado, mas você seja muito diluído por conta da emissão de novas ações. E não há sentido em se enfiar em um papel de baixa qualidade desse, sem visibilidade dos números, sendo que há muita coisa boa e barata em bolsa, várias empresas participando de nichos muito mais lucrativos historicamente, subavaliadas
avaliadas em comparação com seu valor patrimonial, com taxas de retorno sobre o capital investido muito boas, taxas de retorno sobre patrimônio líquido também muito boas, pagando dividendos altos, às vezes de 2 dígitos, com baita poder de remarcação de preços. Então, com tanta coisa boa e barata, para que comprar um papel desses? Eu fico me perguntando. E para você que estava comprado, aí a questão é muito mais complicada. Como dizia Sêneca, no meio da adversidade é tarde demais para ser cauteloso. Infelizmente, você foi guiado por informações erradas no final das contas. Houve fraude na empresa. Até por isso, a gente deve ver vários processos de investidores contra a empresa no final das contas, porque eles foram lesados. Eles compraram por um motivo que não era o verdadeiro. E eu só espero que o pessoal que estava comprado em Americanas e que talvez ainda esteja, tenha feito isso de uma maneira não muito concentrada, ou seja, tivesse usado diversificação na sua carteira de ações. Porque ter um percentual relevante do seu patrimônio comprado nessa empresa provavelmente vai gerar uma perda de capital difícil de ser recuperada. Porque considerando que a empresa está caindo aí cerca de 80% no último mês, só para que ela volte ao patamar inicial, você recupere o seu dinheiro investido a ponto de poder vender sem perder nada, você precisaria de uma subida de 400%. E para quem se impressiona com esse número, é apenas matemática. Se você investiu R$100 e caiu 50%, agora você tem 50. Para os 50 voltar a ser 100, tem que subir 100%. Se você investiu os mesmos R$100 e caiu 80%, agora você tem 20. Para os 20 voltarem a ser 100, tem que subir 400%. E eu não digo que é impossível esse tipo de coisa acontecer. Empresas do varejo, justamente por conta de margens apertadas, quando começa a aumentar mais essa margem, pode ter grandes apreciações, mas, tendo em vista a situação atual da empresa, eu acho que é bem difícil. Inclusive, comente aqui se você era investidor de Americanas, se não era investidor, por que não era, o que está achando de toda essa situação. E para fechar o vídeo, vamos pensar que o efeito que está acontecendo em Americanas não fica só restrito às ações da empresa. Como eu já disse para vocês adiantando, em um próximo Viver de FIIs, eu tive um fundo imobiliário que foi impactado por essa questão de Americanas, já que é um fundo de galpões logísticos e eles são um dos locatários. Mas você tem também outros setores expostos, como por exemplo o setor bancário. Inclusive a gente tem agora o início de uma briga entre gigantes, porque o BTG, junto com outros bancos, estão entrando na justiça contra uma decisão que suspende a cobrança de dívidas de Americanas. O BTG, por exemplo, tem 1,9 bilhão de créditos a receber da varejista. E considerando que eles têm 6 bilhões de disponibilidades, eles falam, olha, a gente quer receber isso agora. Então vai ficar essa batalha, até ver se vai ser recuperação judicial ou não, mais investigação para ver como que isso passou despercebido durante tanto tempo. Uma pergunta que fica é, será que as auditorias não conseguiriam pegar esse número? Quem sabia disso ou não? Se houve, por exemplo, venda por parte do pessoal que trabalhava na empresa, do C-Level, das ações antes que essa informação viesse a público? Se houve vazamento de informação privilegiada? Então tem muita água para passar embaixo dessa ponte ainda. Mas felizmente eu acompanho de fora, levemente exposto apenas, porque de exposição mesmo eu tinha esse fundo imobiliário, que caiu bem pouco, porque também tem uma carteira diversificada, e dentro da Previdência Arca-Grão, alguns fundos de renda fixa, que também tinha uma carteira muito diversificada, e tinha uma pequena exposição à dívida das lojas americanas. Mas no final o impacto foi muito, muito leve, por conta da diversificação do portfólio em si. Então felizmente eu assisto de fora, só acompanhando, e tentando tirar aprendizados para que num próximo episódio desses, que vai acontecer um dia, eu também não esteja envolvido. E talvez o maior aprendizado seja aquele que o Barsi sempre repete, né? De que varejo, uma hora vai dar problema, que todas vão quebrar e por isso ele fica de fora. Tendo a concordar cada vez mais com ele nesse ponto. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, dê seu like, compartilhe com amigos, se inscreva aqui no Você Mais Rico e responda o quiz para que você possa acumular pontos e trocar por benefícios, relatórios ou até R$1.000 de desconto na próxima turma do Viver de Renda, que vai abrir no dia 13 de fevereiro. Um grande abraço e até a próxima.